Sejam bem-vindos ao canal Eficiência Financeira. Nesse vídeo de hoje eu quero falar para você tirar a sua dúvida, que eu tenho certeza que é um conteúdo tanto quanto preocupante para você, investidor ou investidora que vai começar nesse ano 2020 a investir melhor o seu dinheiro. E o assunto já é por aí, aonde eu vou investir o meu dinheiro em 2020? Com tantas incertezas, um momento de preocupação em relação à pandemia, onde que é o melhor lugar para me investir o meu dinheiro em 2020? Aonde que eu vou rentabilizar o meu dinheiro para que daqui 10, 20, 30 anos eu tenha um dinheiro guardado, um dinheiro rendendo para mim de forma eficiente? Então, só retomando o assunto, uma das maiores preocupações de muito pessoal aqui que gosta de finanças, né, que acompanha o assunto financeiro, é aonde eu vou investir o meu dinheiro em 2020, né? Dado que, com tantas incertezas, com problema relacionado até mesmo com o governo, as pessoas às vezes ficam perdidas em relação a esse assunto. Só para a gente puxar um dado aqui muito importante, que é a gente saber sobre esses dados. Em 2020 fechamos com um endividamento, uma dívida pública de 5 trilhões. Talvez um tanto quanto preocupante, talvez não. Mas se a gente for pegar a dívida pública, puxamos dados aqui da dívida pública em relação ao PIB, tá? Está quase batendo em 90% até o momento que eu gravo esse vídeo. Desde 2014 a gente tem um governo onde ele gasta mais do que arrecada dinheiro. Então esse é um dado para a gente se preocupar. Esse é mais um dos dados que devemos nos preocupar para saber aonde melhor eu posso investir o meu dinheiro. E sabendo disso, sabendo de todas essas preocupações, uma das minhas primeiras dicas para você, uma das minhas primeiras ideias que eu vou passar para você nesse vídeo é o seguinte: você precisa ter o seu fundo de emergência ou reserva de emergência, como você preferir chamar. Porque é justamente com a sua reserva de emergência que você vai ter uma segurança maior em relação à sua saúde mental, você vai ter uma maior tranquilidade. Se problemas vierem a acontecer, e que possivelmente vão acontecer, não com um pensamento negativo, um pensamento pessimista, mas que possivelmente vai acontecer algum problema na sua vida e você precisa estar preparado. A gente não consegue prever o que pode acontecer, mas podemos nos preparar. E é isso que você deve fazer antes de tudo, antes de começar a investir em ações e fundos imobiliários. Então esse é o porquê de que você deve criar a sua reserva de emergência. E como que você cria a sua reserva de emergência? Muita gente aqui que me acompanha já sabe como que criar a sua reserva de emergência, mas eu vou destrinchar para vocês, para você ter uma ideia de como que funciona. Se você é um trabalhador CLT, ou seja, carteira assinada, que tem um salário fixo no mês, você vai pegar o seu custo mensal vezes 6 meses. E o empreendedor ou o autônomo que não tem um salário fixo no mês, ou seja, a sua renda pode variar de mês para mês. Então você faz o seu custo mensal, o empreendedor pega o seu custo mensal vezes 12, certo? Vezes 12 justamente por ele não ter uma previsibilidade da sua renda. Consegue entender essas duas diferenças de quem tem um salário mais fixo e de quem não tem um salário fixo? Então o CLT faz vezes 6 o seu custo mensal e o empreendedor faz vezes 12 o seu custo mensal, certo? Até aí tudo bem? Só reforçando aqui no meio do vídeo para você deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com quem faz sentido para você, que vai ajudar, que eu tenho certeza. Tranquilo? Tá, Pedro, mas eu vou criar minha reserva de emergência. Agora, onde que eu vou colocar minha reserva de emergência? Qual que é a aplicação que eu preciso colocar a minha reserva de emergência? Seguinte, a gente precisa analisar 3 pontos quando a gente fala de reserva de emergência, sobre a aplicação da reserva. A gente precisa analisar o risco, a rentabilidade e a liquidez. Liquidez porque se você precisar desse dinheiro, você precisa provavelmente sacar esse dinheiro bem rápido. Sacar talvez no mesmo dia ou no dia seguinte, então você precisa de uma aplicação com alta liquidez, certo? O segundo ponto é o risco. Você precisa de uma aplicação que tenha um pouco menos de risco, quase nada de risco. Porque você não quer que o seu dinheiro, ele no outro dia se desvalorize, ou você não quer que o seu dinheiro perca valor, certo? Justamente por isso que é o terceiro ponto, a rentabilidade. Você não deve buscar tanta rentabilidade assim quando você fala de reserva de emergência, ok? E as opções de aplicação que a gente tem para a sua reserva de emergência, para você que atende esses 3 critérios, é o primeiro, CDB com liquidez diária, que rende ali 100% do CDI, ou o fundo DI, que também serve para a construção da sua reserva de emergência, ou até mesmo o Tesouro Selic. Sim, o Tesouro Selic faz sentido para você criar a sua reserva de emergência, tá bom? Então tem essas 3 aplicações que atendem aos 3 critérios da reserva de emergência. Só que deixa eu te dar uma dica tanto quanto pertinente que vai servir para você. A reserva de emergência ela é muito importante, mas ela não deve ser algo que te limita de investir. Como assim?
Imagina só você demorar talvez 5 anos para montar a sua reserva de emergência, 3, 2 anos sequer. Imagina você esperar todo esse tempo para investir em dólar, para investir em uma outra moeda tanto forte quanto o real. Diversificar a sua carteira de investimento é muito importante. Imagina só você demorar 2 anos para investir em ações aqui no Brasil, investir em fundos imobiliários aqui no Brasil. Então a minha dica para você é: construa sua reserva de emergência aos poucos, dê prioridade à sua reserva de emergência, mas não se limite a ela. Vá pegando uma parcela do seu dinheiro, investindo em algumas aplicações de forma gradual, de forma paralela. Reserva de emergência e um pouco da parcela do seu dinheiro, uma parte ínfima, investindo em algum pouco os outros ativos, certo? Agora a parte do mercado financeiro, onde todo mundo quer entrar, onde todo mundo quer começar a investir o seu dinheiro, que é em renda variável, né? Onde muita gente tem a crença de que renda variável talvez é um jogo de aposta, talvez é lugar onde você vai perder o seu dinheiro. Será que é? Sim ou não? A conclusão é que não. Renda variável não é um lugar onde você vai perder o seu dinheiro. No curto prazo isso até pode acontecer, sim, mas eu tenho certeza que no longo prazo você investindo em empresas de qualidade, diversificando o seu dinheiro, nunca deixando de não aprender, sempre aprendendo um pouco mais sobre o mercado, aprendendo mais para enxergar oportunidades que antes talvez não eram visíveis para vocês e agora é. Porque a oportunidade ela só é visível quando você estuda, quando você está em desenvolvimento, quando você está em autodesenvolvimento. Ao contrário disso, a oportunidade não vai aparecer para você. E uma das opções que você tem em renda variável são as ações. Ações são uma pequena parte de uma empresa. Ao você comprar uma ação, você está comprando ali uma pequena parte de uma empresa. Ou seja, você tem participação naquela empresa, certo? E é o seguinte, quando a gente fala de ações, a gente tem, claro, várias oportunidades hoje na Bolsa de Valores. Mas não são todas as empresas que você talvez vai ter em carteira, certo? Existem análises que você precisa fazer para tomar uma decisão de talvez comprar uma ação, de se tornar sócio de uma empresa. E é justamente isso que você deve ter em mente antes de começar a investir. A mentalidade de que, primeiro ponto, você vai se tornar sócio daquela empresa. Então, o que você tem que pensar? Você tem que pensar o seguinte: que ao investir meu dinheiro, eu não estou investindo naquela empresa só porque a cotação daquela empresa subiu muito no outro dia, ou você acha que ela vai subir muito nas próximas semanas, nos próximos meses, e pensar sempre no longo prazo. Às vezes pode parecer um clichê, mas é no longo prazo que, primeiro ponto, você talvez vai validar a sua estratégia de investimento. Antes de começar a investir, você precisa sim ter uma estratégia de investimento. E no curto prazo talvez fique difícil você validar a sua estratégia, dizer que, está dando certo, porque é justamente no curto prazo que o medo interfere nas decisões dos investidores, porque é justamente no curto prazo que as ações vão subir, que as ações vão descer. Investir diretamente em ações, para quem está começando, é um risco, justamente por não estar acostumado com essas oscilações que o mercado acaba tendo. Mesmo que é normal, poucas pessoas têm estômago para isso. Então aí a gente tem uma segunda opção que pode ser muito importante para você. Não é investir diretamente em ações, mas é investir em um ETF. Mais específico, o BOVA11. O ETF é como se fosse um condomínio. O condomínio não tem um síndico que cuida de todos os outros condomínios, todas as outras casas que está dentro de um único condomínio. Justamente isso que o BOVA11 faz. Tem um gestor onde ele vai selecionar algumas empresas, vai fazer todas as seleções de empresa para investir. E qual que é a vantagem disso? A vantagem é que você não tem a preocupação de escolher as empresas, você economiza o seu tempo, é super acessível para quem está começando. Se eu não me engano, o BOVA11 hoje ele está sendo cotado a R$100, um pouco mais. Então ele é acessível para você que está começando. As oscilações são menores. Então perceba, existem as ações, você pode investir diretamente sim, mas por outro caminho existe o BOVA11 para você que está começando. Se você se sente seguro, se você consegue fazer uma análise de uma ação, análise de alguns ativos, é importante você comece com ações já. Mas a minha dica para você é, estude um pouco mais sobre o ETF, o BOVA11 em específico. Só que o seguinte, você tem que se expor a ele, mas você também não tem que se limitar a ele. Ele é um grande começo, mas no longo prazo não é tão eficiente assim. Se tornar sócio diretamente de empresas é tão eficiente tanto quanto ficar aqui no BOVA11, entende? Então ter uma exposição diretamente em ações, você vai ter que ter, não só em ações. Ações aqui foi a minha primeira opinião para você, mas talvez fundos imobiliários façam sentido para você. Então fica a minha dica para vocês, foi esse o vídeo de hoje. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado do vídeo. E que se gostou,
reforçando, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com quem faz sentido pra você. Valeu!